Boa tarde, pessoal. Acho que começou. É, vamos esperar o pessoal chegar aqui. Vou convidar a Liliane. Acho que são 11 horas em ponto. Opa, a Lili já tá aqui. Vamos ver se ela conecta com a gente. E aí eu já conto um pouquinho mais o que a gente vai conversar hoje, quem sou eu, quem é ela. Vamos ver se... Esqueci de desativar aqui as notificações do WhatsApp. Vamos ver se... Deixa eu ver se ela recebeu o convite. Gente, segunda live da minha vida. Eu vou ficar craque. Até o fim da semana que vem, eu acho que eu já vou ter experiência já, mas por enquanto eu sou novata. Vamos ver se a Liliane consegue entrar. Eu acho que... Opa! Chegou. Conseguimos! Conseguimos! Tudo bem? Tudo e você, minha linda? Tô bem, tô ótima. Agora melhor. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem, sim. E se... Bom, minha gata tá passando aqui na frente da câmera. Ela vai participar também da live. Ela Eu, decidiu que ta- também vai participar. eu também tenho uma É... cachorrinha. Ela também vai entrar, né? Gente, se a conexão não tiver boa, se tiver algum problema, avisa pra gente. Eu tô conectada aqui no Wi-Fi. Se ficar ruim, eu mudo pro 4G. Eu não sei o que que é melhor, o que que é pior. Qualquer coisa, vocês avisam aí, manda mensagem que a gente dá um jeito. Por enquanto, parece que tá tudo funcionando. Nath, a luminosidade tá Bom, boa? tá ótima. Tá. Tá boa, sim. Dá pra te ver super bem. Bom, vamos começar, né? Tem 10 pessoas por aqui, 11, Vamos! mas vamos começar a se apresentar e tal, e aí, conforme o pessoal for chegando, a gente vai entrando mais no assunto, né? Que saudade Bom, de eu vou começar você! só falando rapidinho. A gente precisa se reunir fisicamente, né? Não só Sim, astralmente, verdade. tem que ser fisicamente Isso! também. Então, bom, eu vou explicar uma coisa que falaram pra mim da outra live. Falaram assim: você tem que explicar um pouquinho melhor quem você é, o que que é o Voadores, porque quem chega meio atrasado, ou tem gente que acaba de descobrir o Voadores e eles não sabem o que que é. Então, eu só vou explicar bem rapidinho e aí eu já vou apresentar a Liliane e pedir para ela se apresentar, porque ela vai poder fazer uma apresentação mais detalhada, né? Eu sou a Natália. Eu sou a criadora do Voadores, né? O Voadores é um. O Voadores é várias coisas, porque o Voadores já existia, era outra coisa, que também vamos ver se a gente consegue fazer uma live com o Lázaro Freire e ele explica um pouquinho mais para vocês, né? Porque existia uma comunidade no Yahoo, eu acho, que foi a maior comunidade da América Latina, eu acho, sobre projeção astral, que chamava Voadores, mas eu não conhecia, foi uma coincidência dessas, né? Eu decidi criar o Voadores em 2013, decidi fazer um documentário sobre projeção astral, partindo da minha experiência, porque quando eu tinha 17 anos eu comecei a ter experiências espontâneas e eu não queria, e eu morria de medo, e eu não entendia nada, e eu peguei uma mania tremenda daquilo, e aí depois de 10 anos eu tinha conseguido bloquear essas experiências, elas não aconteciam mais, só que aí eu comecei a pensar, puxa vida, né? O que era aquilo lá, né? Aí eu decidi fazer o documentário, porque eu tinha estudado cinema, falei, não me sinto representada por documentários e reportagens sobre o assunto, vou fazer um. E aí foi quando começou tudo, né? Em 2015, eu acho que foi em 2015 que a gente se conheceu, não foi, Liliane? A primeira entrevista Foi, que eu fiz com você. isso Não sei se você mesmo. lembra. Claro? Eu decidi ir pro Brasil com a câmera na mão, sem equipe ainda. Falei, ó, eu vou lá, vou começar a entrevistar o pessoal. E aí depois, em 2016, a gente fez direitinho, né? Que aí eu já fui com o Eloy, com o Paul Isso. Galofre, né? Que são
da equipe do Voadores. Aí a gente fez uma entrevista um pouquinho mais profi. Em 2017, eu montei de 2016 a 2017, eu montei o filme que era para ter saído naquele momento. A gente até fez uma pré-estreia para a equipe e para os entrevistados em São Paulo, que a Lili estava lá, né? Teve vários entrevistados do Voadores que conseguiram assistir, só que o Voadores não saiu até agora porque pediram para eu remontar, porque uma distribuidora estava interessada, depois essa distribuidora sumiu. No fim, os anos foram passando e eu comecei a enviar o documentário para festivais em 2020, no comecinho de 2020. Nós fomos selecionados no festival na Dinamarca, fomos selecionados no festival no Rio de Janeiro. O problema é que, pelo menos esse daí do Rio de Janeiro, ele foi cancelado em 2020, passou para 2021. Ainda não tem data, então a gente falou, quer saber? A gente vai lançar o Voadores no YouTube no dia 25 de junho. Ou seja, faltam menos de 10 dias já. Então, por tudo isso, eu falei, vou fazer umas lives com os entrevistados para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais eles, possam conhecer o projeto. Porque aí, né, já fica todo mundo atento, né? Porque já tá chegando o grande dia. Então, resumidamente, a história é essa, né? Agora, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Liliane. Eu tô aqui com a Liliane Moura, Liliane Moura Martins. Ela tem o canal dela no Instagram, que depois vocês podem entrar lá também para seguir ela. E ela é uma voadora, ou seja, ela é uma das nossas entrevistadas, né? Além de projetora astral, ela é uma das nossas entrevistadas. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você para que as pessoas possam te conhecer, e aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre a nossa trajetória juntas, né? E a de cada Sim. uma também nessa questão da projeção. Bom, primeiro, Nath, eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de poder compartilhar com os outros voadores também, né, os outros projetores astrais, as pessoas que estão chegando agora para esse tema também, abrindo a consciência para isso. E eu tive a mesma história que você, né, desde os 12 anos que eu tenho essa experiência fora do corpo, então eu praticamente me sinto hoje uma voadora de verdade, né? Porque não tem outra maneira de falar, né? Eu acho tão bonitinha essa coisa, os voladores, né? Em espanhol. Então eu acho que eu adoro. Desde que eu te conheci em 2015, eu achei que essa proposta sua, esse trabalho seu em ampliar, na verdade, esse tema que é muito importante, né? Então, eu sou só mais uma voadora, Liliane Moura, né? Dou aula de projeção astral, experiência fora do corpo, entre outros temas, que é bioenergia, percepções extrasensoriais, contato extraterrestre. Então, tem todos uns outros temas que está sempre dentro desse percurso da busca através da experiência fora do corpo. E me tornei autora, né, de 2 livros, Projeção Astral Despertar da Consciência, que inclusive, né, temos em espanhol com a sua tradução, muito obrigada. E também o Viajando nas Estrelas. Você sabe que eu estava lembrando disso hoje, né? Eu falei, nossa... 2 livros você traduziu para mim. Detalhe, né? Nossa, importantíssimo. Então, em breve estará já em Portugal, na Espanha, e todos esses países, né, que falam mais tanto espanhol quanto português, então será lançado em breve. Então, é só isso. Sou essa voadora igual a você. Sim. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho, Liliane, como foi a sua trajetória, né? Porque eu acho muito interessante, assim, quando a gente começa a conversar, eu acho que a gente se sente muito identificado por isso, porque tem gente que ouve falar de projeção astral e acha que todo mundo que fala disso, que faz isso, é porque a pessoa foi atrás, né? Porque ela quis e ela foi investigar e aí ela praticou e conseguiu sair do corpo. Só que quando você começa a conversar sobre o assunto, você começa a perceber que muita gente passou por isso, né? Ou entrou nesse assunto, digamos, dessa forma como eu e você, que foi de forma espontânea e um pouco
turbulenta, né? Assim, com aquela coisa de não saber exatamente o que estava acontecendo, de ficar com medo, né? É, no seu caso, você lembra de quando começaram as experiências? Ou você tem assim a lembrança de como foram esses primeiros momentos com esse assunto? Você quer contar um pouquinho Sim, pra gente sobre isso? sim, claro que eu conto. Eu me lembro, nossa, é muito forte a lembrança, porque na primeira vez que eu saí do corpo, eu achei que eu estivesse morta. Então, a minha preocupação não era comigo, a minha preocupação era com os meus pais. Quando eles despertassem e acordassem, ia ver que a filha estava morta na cama, porque a primeira coisa que eu É, senti foi a sensação da paralisia noturna, paralisia do sono ou a catalepsia é. projetiva, e aí eu descolei do corpo e me virei e me vi na cama. Nessa hora eu tive a sensação de que realmente eu tinha morrido. Então a preocupação veio na hora, Uhum. mas logo em seguida eu consegui sair do quarto. Na verdade foi um impulso, né? Era como se fosse um. Hoje eu entendo dessa forma que foi uma experiência nessa idade patrocinada pelos nossos amigos aí espirituais, de outros Aham. orbes e tudo mais. E eu tive a primeira experiência não só em relação ao plano espiritual. Eu tive essa minha primeira experiência foi no plano espiritual, porém com seres de outros planetas que também estavam fora de seus corpos. Então, assim, para falar isso, assim, né? Primeira coisa é impactante, porque Aham. se a gente está no plano espiritual, a gente não Sim. imagina, né, que vai encontrar seres de outros planetas, mas também eles Uhum. saem dos seus corpos. Então, foi muito marcante para mim essa primeira Aham. vez. E a partir dali, para mim, foi natural, porque todas as noites começava a sentir a catalepsia. Tinha momentos que, com 12 anos de idade, né, uma criança praticamente, uma adolescente, tinha medo e eu queria me mexer, eu queria fazer força, eu queria acender a luz, queria gritar o nome da minha mãe, Uhum. alguém que pudesse me ajudar, porque ainda eu não estava dominando o fenômeno, eu não sabia o que era Aham. aquilo. Mas comecei a constatar que eu não morria, que eu voltava e despertava. Você voltar. E, e eu mesma descobri um mecanismo de defesa, que era mexer um dedo, fazer força o suficiente para mexer o corpo. Era quando eu acordava super com a respiração ofegante, os batimentos cardíacos a 1.000 por hora. E aí eu ficava tranquila, mas eu Uhum. perdi a experiência. Então eu comecei a, Uhum. a perceber que não, eu posso ir e voltar. E aí comecei a explorar mais, explorar Você minha foi aprendendo a casa. controlar, né? Assim. Sim, porque naquela época não tinha internet, não tinha acesso a livros, eu não tinha amigas que também Aham. acontecia esse fenômeno, a não ser o meu irmão do meio, né? Ele sempre teve isso também junto comigo, mas ele morria de medo e morre de medo até hoje também. A gente tenta solucionar esse medo, mas é complicado para ele. E eu me enfiei de cabeça mesmo nesses estudos e comecei a ler muitos livros, buscava Aham. livros que falassem sobre isso, mas eu não tinha acesso, era só livros Aham. espíritas, não tinha experiência fora do corpo, os nomes eram diferentes, eu tinha dúvida se era a mesma coisa ou não, por falta de conhecimento, né, desdobramento Sim, astral. sim, sim. Então eu não sabia, eu falei, ah, É será que eu que vou a por gente essa escuta linha? tanta coisa, né? Que a gente fala, será que é a mesma coisa? Será que é diferente? Exato, exato. E aí eu comecei a crescer, virei jovem, adulta, e as experiências continuando, até que eu realmente consegui encontrar um local, uma pessoa bacana, que é o nosso colega, nosso amigo, né, Wagner Borges, do Instituto do Aham. IPPB. E aí eu comecei, falei, nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar, porque ele fala a minha linguagem. Tudo que ele falava Sim. acontecia comigo. Aí eu achei realmente o local para eu estudar o tema. E até hoje eu estudo o tema, até hoje eu aprendo muita coisa. Tem muita coisa ainda que a gente precisa dominar, esclarecer. Sempre tem novidades, sempre tem o diferente, né, que você acha que Uhum. sabia e é completamente de E outra não sabe forma nada. e não sabe nada. Então, isso que é legal, isso que é bom. Sim. Agora, só com essa introdução que você fez, já dá pra gente falar de tanta coisa, né? Eu já tava aqui anotando na minha cabeça, né? Pra quem não sabe, ou pra quem acabou de chegar,
tem esse termo, né? Paralisia do sono, catalepsia, catalepsia astral. Tem vários termos para falar de uma coisa que tem muita gente que não sabe também o nome. E é muito interessante quando você também começa a falar sobre esse assunto. Você fala de projeção astral, as pessoas não sabem o que é. Mas você fala de paralisia do sono, aí um monte de gente fala, ah, não, eu tenho um monte disso, eu acho horrível, e eu sempre, né, passo por isso, e aí eu fico tentando gritar, eu fico tentando voltar pro corpo, não consigo. É aquela sensação, né, de quando a gente tá acordada, mas a gente tá dormindo, mas a gente tá, né, ali, parece que numa transição ali, né, que não deixa de ser, né, um momento de transição, e a Sim, gente parece que perde o controle do corpo, né? A gente fica tentando. A consciência tá ali, você tá lúcido, você se sente acordado, mas você não consegue mexer o corpo, não consegue acordar, gritar o nome da sua mãe, né? Isso é uma coisa que está muito relacionada com os pesadelos, né? Os terrores noturnos das crianças, né? Eu lembro de passar por essa experiência também desde criança, né? Desde os 6 anos. Claro que depois, com o tempo, com os anos, a gente começa a aprender que isso daí tá muito relacionado, né, com a projeção sim, astral. E que, na verdade, é uma ótima oportunidade, se você quer sair do corpo, é uma ótima oportunidade para você tentar, né? Porque você exato. já tá com um pé lá, um pé aqui. Eu, particularmente, adoro a catalepsia. Adoro, porque é o que me dá lucidez contínua, né? Eu acordo, desperto nesse desencaixe e mantenho a lucidez. Então, eu não vejo a hora de aparecer a catalepsia, mas não é sempre que aparece, porque nós despertamos fora do corpo também sem o fenômeno da catalepsia, sem esse sintoma, né? Que nada mais é do que a desconexão vamos dizer assim, nosso sistema nervoso físico, da cópia dele no psicossoma, que é o espírito, né, junto com o campo bioelétrico, onde estão os meridianos, ou nadis energéticos. Na hora que dá essa Uhum. desconexão, a sua consciência desperta com um pé dentro do corpo e um pé no plano espiritual. E ela fica o cérebro fica na dúvida, onde eu estou, dentro ou fora? E dá paralisia, né? Aí é só pensar em flutuar que você já vai virar uma voadora. E para as pessoas que não querem, né, como a gente. Voador todo mundo é já, né? Já tem o potencial, Sim, né? Outra coisa é que a pessoa queira sim, voar mesmo, né? Porque isso. tem muita gente que é isso, que fica em pânico. No meu caso, assim, quando eu falo que eu tinha muito medo da projeção, o meu medo era o descontrole. Eu não conseguia controlar. Isso que você estava contando, que você, na primeira experiência, né? Você olhou para baixo, viu o seu corpo, aí você falou, bom, bateu aquele medo e tal, mas aí você conseguiu se afastar, você foi aproveitando, né? Cada experiência você foi se afastando um pouco mais, né? E dominando um pouco mais aquilo. No meu caso, e eu vou falar isso aqui, porque eu lembro que quando eu li isso no livro do Saulo Calderon, eu chorava. Porque eu não sabia que as pessoas passavam por isso como eu. Sair do corpo não sempre significa que você sai bonitinho, flutuando, consegue ficar de pé, consegue sair pela porta, consegue, sei lá, ver o que seus pais estão fazendo na sala, né? Tem, assim, muita gente que consegue narrar toda uma experiência muito lúcida, muito clara, quase como se você estivesse na vigília, né? Como se você nem tivesse trocado de corpo, né, digamos. Só que, por exemplo, no meu caso, isso acontecia muito, e era o que me deixava muito frustrada, né? E o que me desconcertava, assim, eu não entendia direito. Porque eu saía normalmente, eu começava a desencaixar pelos pés. Então, se a minha cabeça estava aqui, os meus pés estavam aqui, eu começava a levantar e a cabeça continuava encaixada. Então eu saía, eu começava a sair pelos braços e pelos pés, pelas extremidades. Só que a cabeça continuava encaixada. Então chegava um momento em que eu parecia o Drácula, só que de ponta cabeça, e eu não conseguia ficar de pé. Eu pensava, ok, tá, eu acho que eu tô fora do corpo, porque eu tô flutuando aqui que nem um balão. Mas eu não conseguia fazer o meu corpo astral responder à minha vontade de ficar de pé. De sair pela. Eu lembro que eu pensava, eu vou visitar então os meus amigos que moram no Rio de Janeiro. Porque já que eu não posso viajar para o Rio de Janeiro de avião, porque meu pai não deixa, porque a passagem tá cara, sei lá, eu vou
astralmente, né? Já que eu tô fora do corpo, não conseguia sair do quarto. E às vezes eu rolava para fora da cama e caía no chão. Então era uma sensação tão ridícula. Eu falava, gente, isso aqui é projeção astral? Eu falava, que sentido faz isso? Sair do corpo para cair do lado da cama e ficar aqui. Eu não conseguia. E aí passava o tempo, né? A sensação, além do mais, né, nessas situações, é de que passam horas. Eu não sei quanto tempo Sim. passava. Mas eu ficava lá tentando, né, voltar pro corpo, tentando, e não conseguia fazer nada, nem sair, nem voltar, nem levantar do lado né, do chão. Era ridículo, era ridículo. Então eu gosto de explicar isso porque, além de que agora eu acho muito engraçado, né? Tem muita gente que passa por isso e eu acho que tem essa coisa na cabeça de falar, ué, mas eu achava que sair do corpo era outra coisa, né? Porque é isso, você vê os desenhos, você vê os livros, e parece uma coisa super bonitinha que você As consegue controlar. viagens. E não sempre é assim, né? A realidade às vezes é um pouquinho mais É, dura. até ter o domínio, né, do fenômeno, tem que Exato. ter estudos, tem que ter conhecimento, tem que saber por que que você está presa pela cabeça e seus pés e seus membros Uhum. estão mais leves do Exato. que, né? Então, com conhecimento, com estudo, você vai notar que é porque você foi dormir muito pensativa, o chakra frontal girando demais, ele prende você. Tem técnica para soltar, você faz a técnica da expansão da aura da cabeça, nós chamamos de balonemã. Então, na hora que você sentir, então, tudo é conhecimento, tudo é estudo. Então, é só ter por ter, né? Não, você vai Sim, achar que realmente é uma experiência que, para que eu preciso disso, exato. Claro, e foi né? por isso que eu bloqueei isso, porque eu juro, eu peguei uma mania daquilo, uma raiva. Quando eu começava a sair, eu falava, ah, não, de novo não, não acredito. Eu preciso dormir, amanhã eu tenho prova, né? Uhum. Eu não via nenhuma utilidade, não entendia, não queria saber nada daquilo, né? E só que agora é diferente, por isso que você está Sim, falando, porque quando você, no meu caso pelo menos, né? Quando eu aprendi a controlar, a coisa mudou. Porque aí eu comecei a ver todas as possibilidades, né? Eu sim. comecei a desfrutar daquela experiência, né? De Isso. você vai dormir, aí você já tá pensando, opa, né? Será que hoje eu saio? O que será É. que, né, que eu vou aprender hoje? Que experiência, né, no sentido global mesmo, né? O que eu vou vivenciar hoje que eu vou poder aprender, que eu vou poder tirar, né, conclusões ou abrir mais Isso é perguntas. muito importante. Isso é um dos temas mais importantes dentro desses estudos, porque você passa, pelo menos para mim, Nath, eu vivencio dois mundos num só. Da mesma Aham. forma que eu acordo e falo, nossa, hoje tem que fazer isso e aquilo, que delícia, o dia tá bonito. Eu já à noite é a mesma coisa para mim. Não é só eu deitar a cabeça no travesseiro e desmaiar, não. É como se eu fosse ter uma prorrogação, segundo Aham. tempo, vamos dizer assim, né? Que na Sim. verdade é o contrário, né? Na verdade, a gente está aqui na matéria, mas o nosso espírito precede isso, né? Então, Aham. a gente vem de lá. Então, É. continua uma vida ali fora do corpo, onde você pode estudar, aprender, ajudar, esclarecer, se autoconhecer, se perceber, se melhorar, né? Tanto na vigília quanto fora do corpo. Então, é uma coisa só. Não dá para você é, separar isso. Separar. Exatamente. Quer você estude ou não, que você quer aceitar ou não o tema, você sai do corpo. Então a melhor Uhum. coisa é você pelo menos saber o que você está fazendo fora do corpo. Né? Para que É. perder 8 horas de sono? Se você fizer as contas, uma média de vida de 70 anos, 20 anos você fica dormindo. Poxa, o que eu posso fazer durante a noite? Né? Então é uma questão de raciocinar, Que na usar a inteligência. verdade, como você mesma estava falando, né? Que é uma continuidade, né? Mas na verdade, o mais louco, eu acho, disso tudo é as pessoas que elas. Porque isso a gente já estava conversando com o Enki na semana passada, né? E é uma coisa que eu tento transmitir muito no Voadores. Que. Porque tem muita gente que quer saber técnica para sair do corpo. Ah, eu quero, né, técnicas e técnicas. E você fala uma coisa no documentário que é uma coisa bastante comum entre todos os entrevistados, e eu tenho uma crença firme nisso também, que é que pior do que você estar inconsciente do lado de lá, você sair do corpo e não ter a lucidez, é você estar Aqui. inconsciente aqui.
E esse é o problema, né? Que na verdade, muitas vezes a gente pode fazer muita técnica e a gente não consegue ficar lúcido do lado de lá, porque aqui no dia a dia a gente não tá lúcido, né? Exato. Então, eu acho uma coisa assim que é muito interessante da gente pensar, né? Cada um na sua casa, pensar, puxa vida, né? Será que eu tô lúcido? Será que eu tô consciente das minhas escolhas, né? Do meu dia a dia, né? Dos meus sentimentos, o que que eu tô sentindo, por quê, né? O mais Tudo isso vai importante, ter um Nath, reflexo, né? é você também não estar só lúcido nesses momentos, mas estar no momento presente, durante o seu Uhum. dia. Porque se você está numa ansiedade de um futuro, numa melancolia de um passado, uma preocupação do passado, isso tudo é carregado como agenda para dentro do seu cérebro físico na hora que você vai dormir. Então, esse acúmulo de pensamentos, né, tanto na frente quanto que você deixou de fazer e a preocupação em cima disso, o cérebro ele codifica de uma forma de que ele precisa jogar sonhos para dar uma relaxada e uma desintoxicada. Então você Uhum. pode até sair e ter uma certa lucidez lá fora, mas na hora que você voltar e encaixar, o seu cérebro ele vai apagar. Então Mistura. muitas vezes eu encontro alunos fora do corpo e eles estavam super lúcidos e no dia seguinte, se a gente se falar, eles não lembram. Isso Uhum. acontece comigo também. Sim, 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 sim. Entendeu? Então, assim, a lucidez, ela pode acontecer lá fora, mas na volta aí você perde por conta de você estar com excesso de agenda, de preocupação, levando para a hora de você se deitar. E tem épocas também, né, Lili? Eu às Tem. vezes, eu passei por fases, né, assim, que de repente eu tinha muita experiência e era assim, uma coisa, nossa, isso, né? Você ia pra cama já pensando, nossa, vamos ver, né, como é que vai ser a noite. E aí, de repente, tem aquela época que você não tem tanta experiência, você quer, você tenta, mas aí você sonha um monte, aí você acorda e fala, nossa, né? Você se sente assim mais às vezes mais denso, né? Mais pesado, mais apegado à matéria, né? Ou mais preocupado com as coisas realmente do dia a dia, né? Do mundo físico, né? Das preocupações né? Faz parte. E isso tudo, no fim, acaba também tendo suas consequências, mas é natural também, né? Eu acho Sim, que, pelo menos claro. no nosso processo, né, no nosso momento evolutivo, né, que a gente está aqui no É, planeta Terra, às vezes é assim, né? Tem época que a gente está muito mais, parece que mais conectado e mais, né, vivendo o sim. presente, mais lúcido, né? E tem época que não dá, parece que não Não, rola. e outra, né? Por mais que você esteja lúcido, por mais que você esteja super num equilíbrio, numa ordenação emocional, o externo também afeta a gente, né? Então, por exemplo, essa pandemia, todas essas coisas que estão acontecendo de um ano para cá, de quase 2 anos, na verdade, isso densifica também muita parte energética e a gente que é mais sensível acaba que realmente pegando essa carga, então você tem que fazer um esforço maior para se manter mais lúcido. Então, isso é normal acontecer até sem pandemia ou com pandemia. É normal a gente ter altos e baixos nas nossas vidas. Ninguém está aqui querendo mostrar que nós somos super equilibrados, né, Exato, ordenados. exato. A vida ela é cheia de altos e baixos, é a gente saber como lidar com isso. Então, realmente tem noites que você tem lucidez, tem noites que você não lembra de nada e Uhum, passa meses sem se lembrar. Então, às vezes, numa noite você pode ter saído 3, 4, 5 vezes, você só lembra de uma vez, né? uhum. Então, e ainda com Ou lembra tudo sonhos. misturado, né? Que você acorda e você fala, opa, aqui teve alguma coisa que você percebe que Isso. não Aí você foi começa a apenas um fazer. sonho. Exato, Mas às exato. vezes você percebe que tem muito onirismo, né? Muita coisa misturada, que Demais. é complicado. Demais. É onde eu descarto. Quando eu percebo muito onirismo, faço um link com as coisas que eu escutei, Uhum. ouvi, assisti antes, né, de me deitar, e eu falo, não, 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 peraí, tem onirismo, já misturou, opa, eu já descarto, entendeu? É, Então é diferente quando você tem aquela certeza absoluta de continuidade do sim, encontro, do assunto, da experiência. sim. É muito legal você estar falando isso também, porque eu queria saber a sua opinião. Eu sou bastante também, assim como você, né? Quando começa a misturar muita coisa, eu começo a perceber que tem ali uma coisa que provavelmente pode ter sido realmente uma experiência, né?
Mas quando começa a misturar muito eu tenho dúvidas, eu prefiro descartar, né? Colocar aquilo de lado e falar, bom, deixa ali numa caixinha, né? Isso. Mas eu tento não dar muita importância ou não falar, não, isso foi uma experiência, certeza que eu fui para não sei onde. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, porque principalmente eu entro muitas vezes, né, em grupos do Facebook, grupos sobre projeção astral, sobre viagem astral. E eu fico às vezes meio, eu não sei muito bem como responder às vezes as mensagens, né? Porque eu vejo muito isso, que tem gente que ou acredita muito ou não acredita em nada, né? Aquela coisa de já ter um sonho e já ter certeza de que foi uma experiência, mesmo que tenha muita coisa ali que você fala, opa, mas isso aqui tá meio estranho, né? Não tá muito é, coerente, né? Ou muito. E tem gente que, por outro lado, não acredita em nada, né? A experiência você vê que parece que realmente foi, e a pessoa é super cética. No seu caso, como você lida com isso? Qual é a sua atitude, né? Como É, você faz? O que você acha mais saudável nesse caso? eu tento o máximo manter o equilíbrio, né? O caminho do meio, vamos dizer assim. Eu somo, na verdade, as experiências que eu tenho, tanto de onirismo, quanto a certeza de ser uma experiência fora do corpo, eu uno também com algumas sincronicidades. E isso acontece Uhum. muito comigo. Então eu fico de olho nas coisas que acontecem comigo antes e depois do meu sono, na minha vida Tá. mesmo, né? Porque sempre vem uma resposta, porque eu questiono as dúvidas, né? Aham. Eu duvido muito e eu coloco em questionamento aquilo. E depois, por alguma sincronicidade, me vem uma resposta daquilo que era real. Aham. Mas isso é da maneira que eu trabalho comigo, entendeu? Não é uma Uhum. regra, não é uma coisa certeira, é uma coisa de que eu, comigo mesmo, comecei a desenvolver, a Aham. construir essa leitura, esse olhar para cima das minhas experiências fora do corpo. Então eu tento unir as sincronicidades e daí, bim, comprova aquilo acontece e fala, então, olha, aquilo lá realmente foi um Aham. toque, foi uma coisa que era para mas é bem difícil, é bem complicado. A gente tem que ter os pés no chão, porque, como você falou, tem pessoas que são céticas, né? Se for cética, mas tiver a cabeça aberta, Aham. ótimo. Aí, ideal, né? Eu prefiro essas do que aquelas que tudo Sim. é projeção astral, tudo é Sim. Eu encontro também. Eu também. espiritual, entendeu? Então, assim, é difícil você conversar com as pessoas quando elas têm a cabeça muito focada em tudo que acontece é isso. Tudo é espírito, tudo é extraterrestre, tudo é avistamento, tudo é projeção astral. Então, assim, eu sou escolhida, né? Eu tenho o Isso é bem dom. perigoso, eu acho. É muito perigoso. Ou então aquele que, nossa, eu pratico, 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 nunca consegui ter uma experiência. Será que isso existe mesmo? As pessoas, às vezes, elas querem praticar, mas elas querem as coisas prontas e rápidas. Coisa assim, aí em um mês eu quero desenvolver a projeção astral. Pode ser que na primeira prática que ela fizer, ela vai ter uma experiência fora do corpo, mas pode ser que ela demore um ano. Então, e aí, essa pessoa desiste? Essa pessoa passa a não acreditar mais? Será que não tem outros meios, outras experiências paralelas a uma catalepsia projetiva, a um balonemã, a um estado vibracional, uma coisa que não seja exatamente os sintomas da experiência, mas que leva ela a crer que existe algo além dela? Você entende? Então, só naquele processo de antes de sair do corpo, vontade, a experiência que você tem de você se sentir crescendo, de você sentir arrepios, alguns sintomas energéticos, para mim isso é suficiente para eu saber, sacar que existe algo além da minha pele física. Alguma Uhum. coisa está acontecendo, porque eu estou crescendo que nem um balão, eu estou expandindo, eu estou ficando mais sensível, eu estou sentindo arrepios. Então, perceber essas sensações antes de uma experiência fora do corpo, ela é fundamental. E às vezes até mais importante, nesse minuto, você acaba tendo até sincronicidades, contatos, Uhum. mensagens
interferências positivas e legais de você ter uns insights e soluções do que, de repente, a experiência fora do corpo. Então, o se perceber antes até de você se deitar é muito importante. Sim. É E muito eu acho muito importante. legal também a gente se perguntar por que que a gente quer sair do corpo, né? Qual é a razão? Por que eu tô. Porque às vezes a gente pode chegar a ficar até obcecado com isso, né? Sim. Tem gente que às vezes me escreve e fala, faz 10 anos que eu tô fazendo exercícios, já fiz curso com fulano, ciclano, já li os livros de todos os projetores famosos e eu não consigo, né? Tipo, o que que tem de errado comigo? E você vê que Para a esse eu pessoa, falo, cara, relaxa, esquece tudo. exato. Esquece, larga tudo. Vai pra praia, vai. Vai relaxar, vai E aí, viver. aí funciona, Funciona. né? Porque parece que às vezes vira uma obsessão e tá aqui na cabeça, né? A pessoa não tá realmente Sim, vivendo o momento presente, né? O que é o que a gente tá falando. exatamente. É Tá isso naquela mesmo. coisa de não, eu tenho que conseguir. E é tipo, tem que conseguir por quê? Pra quê, né? É, O que que tem por trás disso, né? é. Dessa Quais são as carências que a gente sociedade. tem para preencher, né? Com Sim. isso. Então, tem gente até que fala que quer bisbilhotar a vida do outro, quer fazer viagens turísticas, tem de tudo, né? Eu escuto É, muita coisa, muita falando coisa. nisso, tem uma coisa que eu não perguntei pra você antes pelo WhatsApp e tal, e agora eu vou lançar aqui, já que a gente tá falando desse assunto. Você assistiu aquela série no Netflix que todo mundo falou muito? Que todo mundo começou a botar, vocês têm que assistir, porque tem uma série no Netflix falando sobre projeção astral. É, eu não sei em português como é que traduziram o nome. É, Alguma coisa de olhos fechados. olhos fechados, é uma coisa assim. Era uma coisa É, assim, não era? Você olhos assistiu essa fechados, espelho. série? Eu comecei a assistir, não terminei, Aham. mas eu comecei a assistir. É, sei lá, eu não tive vontade de continuar assistindo, não, porque o significado que eles deram para mim foi um pouco diferente do que. Não tava. Aham. Não, sinceramente, não gostei muito assim do início, então não consegui terminar. Não sei como é que foi o Aham. desfecho, não sei o que eu posso dizer, né, do Sim. término da série. Eu só fui Olha, até a parte da. eu não vou dar spoiler, quem quiser assistir, assiste. Mas tudo isso, né, me veio essa questão por causa da invasão da privacidade que você falou É, agora, né? é, E, bom, eu tenho que dizer que eu assisti, porque eu falei, nossa, vamos ver, né? Vamos ver se sim, retrataram bem o negócio, né? Como eu fiz o é, Voadores, porque eu não me sentia retratada. Eu falei, vamos ver se claro, tem uma série no Netflix que fala sobre isso direitinho, né? Aí eu também, nos primeiros capítulos, eu tava assim com o pé atrás, né? Falando, ai, 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 né? E aí eu comecei a ver umas coisas e comecei a ficar muito brava. Eu comecei a ficar muito brava com aquela série. Porque o que eu fiquei mais brava é porque eu via muita gente nos grupos de viagem astral perguntando: vocês assistiram? Isso é possível mesmo, né? E a série ela pode ser cinematograficamente, né? Ou como uma história de ficção, ela pode ser sim, até bastante interessante, porque, bom, né? Como roteiro e como ideia, bom, ok. O problema é que é ficção. É ficção. Eles usam coisas que quando a gente pratica viagem astral, a gente sabe que não é assim. Não é, é eu saio do corpo e vou lá espiar o que, que meu marido tá fazendo, é, né? E tem um tabu que eles tratam na série, que é o final da série, que eu não vou contar, mas eles usam esse tabu como se fosse uma possibilidade real. E eu, quando eu vi aquilo, gente, eu não sabia onde enfiar a cabeça. Porque eu falava, todo o trabalho que eu tô fazendo com voadores para tentar romper esses tabus, para que as pessoas é, entendam que é uma coisa natural, que não existem esses riscos. Chegou uma é. série do Netflix e jogou tudo abaixo. Eu falei, pronto, agora eu vou ter o trabalho em dobro, porque eu comecei a ver. Bom, o Pichelli tá aqui, tá? Eu vi que ele se conectou. Amanhã eu tenho uma live com ele e ele tá muito presente nesses grupos de viagem astral, respondendo, né, mensagens das pessoas. Sim, E é isso, você vê gente que, se a pessoa já tinha medo, né, de ter experiência, ela assiste essa série e fala, gente, eu tô com medo de dormir. Eu conversei com exato. pessoas que me falaram que estavam com medo de dormir depois de assistir essa série.
Então Eu eu falei, ai imagino. meu Deus do céu, vamos começar tudo de novo. Tem muita deturpação mesmo e as pessoas tendem a deixar da forma que eles querem, que vendem mais também, né? E É, aí você não, fala, realmente, é isso, como série, se é, você observar só o ponto de vista de ficção, sei lá, sim, coloca qualquer outro assunto. Realmente é ótimo, assim. Eles souberam pegar esse assunto e deram todo, né? sim. Mas não é por aí, galera. Tipo, fique Não, não. tranquilo. Assistam voadores, depois a gente conversa. Não, não fica Isso mesmo, acreditando nessas coisas do Netflix que tá tenso. Bom, verdade. Liliana, eu queria te perguntar, se você puder contar um pouquinho, antes você falou que você tem dois livros, né? São dois. Sim, dois. Quando você decidiu escrever seu primeiro livro, qual veio primeiro? Se você quiser contar um pouquinho sobre esse lado mais profissional, né? Quando você falou, eu preciso me dedicar a isso de uma forma ou de outra, Sim, né? E sim, decidiu escrever seus livros, começar a dar aula, né? Se você também quiser contar um sim. pouquinho sobre os cursos que você dá, qual é a intenção, falar um pouquinho Aham. sobre isso. Eu comecei a dar as aulas há 22 anos, né? Foi em 1999, e quando minha mãe desencarnou, faleceu, e ela ficou 3 meses em coma, e eu encontrava muito ela fora do corpo, né? Enquanto ela estava em coma. E depois que ela desencarnou, ela parece uma coisa bem, bem louca, né? Mas ela apareceu para mim jogando assim muitas folhas em branco, né? Folhas em branco. E aquilo eu entendi que deveriam ser preenchidas. E aí eu Aham. comecei a ter aquela vontade de começar a mostrar para as pessoas esse lado espiritual, mas eu não sabia como fazer. Como eu já fazia, né, já tinha feito todos os cursos com o Wagner, com o Alberto Cabral também, já tinha repetido vários, e até hoje, né, eu gosto de repetir os Dá cursos, gosto, né, de dá repetir. gosto, exato, nossa leitura é diferente, né? Eu acabei que recebendo uma imagem para. Comecei a fazer, formular as apostilas, comecei a receber uma imagem pelo computador, naquela época era aquele computador bem antigo, né? E a imagem de uma mulher sentada em lótus com o rosto da minha mãe. Da foto 3x4 que meu pai fez na época do desencarne dela e tudo mais. Então, assim, foi uma transcomunicação espiritual, onde aquilo foi a tal da sincronicidade que eu digo, que Uhum. comprova aquela coisa que eu estou sentindo que eu devo realizar. E dali para frente eu comecei os cursos de projeção astral e de bioenergia. E aí foi passando o tempo e eu tive vontade de escrever um livro infanto-juvenil, porque as minhas filhas na época eram pequenas, né? Hoje são moças, mulheres, Sim. né? 25 e 27 anos. E aí elas tinham experiências. E eu comecei a anotar as experiências delas. Inclusive de encontrar minha mãe também fora do corpo, e eu estava junto. E E aí é eu que comecei a essa passar história, se isso. você quiser, depois você pode contar essa história pra gente depois, porque essa história para mim assim é fantástica. Eu lembro que na entrevista, quando você contou, eu chorava, né? Eu lembro. E não tá no filme, porque não, eu Sim, tive não que deu cortar muito tempo. conteúdo e essa história não está no filme, mas é maravilhosa. Então, se você quiser contar Verdade. depois pro Mas foi pessoal. exatamente super rápido. A gente dormia tudo, eu era separada, a gente dormia tudo num quarto só, na casa dos meus pais, minha mãe falecida, e eu saí do corpo, senti o perfume da minha mãe, e ela entrou no quarto. E a minha filha pequena saiu do corpo e volitou até o colo dela. E ela abraçou, só que minha filha começou a chorar. E aí eu me emocionei também, eu voltei para o corpo. Quando eu acordei, ela estava chorando. E na hora que ela acordou, ela tinha 3 anos, ela falou: Eu vi a vovó Lu. E aí era o que eu estava vendo. Né? Então, assim, essas comprovações é muito rico. Né? Eu estou resumindo, sem deixar a emoção, né, falar, porque a gente não tem tempo. Mas aí eu coloquei um livro, né? Eu comecei a fazer Viajando nas Estrelas, porque elas tinham experiências também de ver seres de outros planetas. Então eu comecei a criar uma história onde os nomes são fictícios, né? Mas com a história delas eu comecei a colocar de uma forma que os pais lessem para os seus filhos, né? Então é um Uhum, livro mais para pais também, não somente para filhos. Tem uhum. tem bastante ilustração e tudo mais.
E depois disso eu comecei a sentir a necessidade de escrever para adultos. Uhum. Então, em 2008 eu escrevi o Viajando nas Estrelas, em 2012 eu fiz o de adulto, já com a parte de bioenergia dentro também. E já nunca parei, né, de dar os cursos, as aulas desde 1999 e estou aí até hoje, né, ministrando os cursos, eu gosto muito e faz parte é a minha vida, na verdade, né, não é que faz Sim. parte, é a minha vida. E para as pessoas que não sabem muito bem, você está em São Paulo ainda. Você continua Sim, em São Paulo. E os sim. cursos você está dando eles presencialmente? Agora com a pandemia, você está fazendo alguma opção online? Ou tá Sim, meio parado? é, Como é que tá essa situação? eu tive que fazer online devido à pandemia, né? Então, o presencial ainda não retornei e eu faço Uhum, parceria com a Eliane, que é da Consciência Cósmica. Então, nós uhum. sempre fazemos aos sábados os cursos, tanto com ela quanto com o espaço também em Portugal. Também dou na parte da manhã do sábado eu dou para Portugal e a parte da tarde eu ponho para o Ah, pessoal para o Brasil. é Então, bom saber disso também. É justo, faz poucos dias a minha irmã tava me falando, Natália, eu queria fazer um curso de projeção astral, mas com quem que eu faço? Aí eu falei, não sei, você tem que escolher, né? Porque eu também, a intenção com o Voadores também era um pouco essa, né? Que as pessoas conhecessem diferentes projetores, cada um com o seu sim, ponto de vista, com o seu jeito de explicar, né? Com a sua perspectiva, né? Tem alguns que são sim, mais espirituais, tem outros que são um pouco mais é, sei lá, vamos por uma linha mais científica ou mais de comprovação, né? Sei sim, lá, mas que cada sim. um possa também escolher, né? E ela me falou assim, mas claro, porque a maioria dos entrevistados são do Brasil, né? Então, Aham. agora para o pessoal daqui, para os brasileiros que estão aqui na Espanha, né? Que eu nem sei se eu falei que eu tô na Espanha, mas a minha irmã tá mandando aqui uma carinha dando risada. É, claro, às vezes a gente pensa, puxa, a gente precisava fazer curso com o pessoal do Brasil, né? Porque tem mais opções, só que tem a questão do horário, né? Sim, E sim, tem essa coisa de que antes, normalmente era presencial, né? Agora, com essa coisa de sim. pandemia, né? Que o pessoal tá começando a lançar curso online pra gente, a gente sai ganhando, né? Talvez a gente pode. É verdade. É verdade. Agora E nós se você vamos está dando começar a aula para fazer. Portugal, é mais fácil ainda. Então, eu estou para Portugal, eu faço por conta dos horários, a gente faz de manhã. Para mim, no Brasil, é 10 da manhã, Claro. e para Portugal já é, acho que às 13, né? Se não me engano, meio-dia, não sei. Aqui agora são 5 horas mais que no Brasil. Portugal deve Ah, ser tá. 4. É isso, isso. Depende, Mas porque é nós horário vamos, de verão, não é? sim, nós vamos começar a fazer presencial gravado online, assim, direto. Então, tem gente Aham, que vai querer ir no presencial, mas também vai claro. ser passado à distância. Então, as pessoas podem seguir da mesma forma. E tem os cursos gravados, né? Aí no meu Instagram tem o link Aham. e é só entrar e ver Para todos quem os quiser cursos que eu saber tenho. mais, então entra no seu Instagram e aí eles podem ter mais informação, né? Às vezes eu Isso. às vezes fico vendo aqui mensagem chegando, né? Só que a gente tá conversando. Por isso, às vezes eu chego muito perto do celular porque eu não enxergo, porque o celular é muito pequeno. E aí vai passando pergunta aqui, mas qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, manda mensagem para Liliane, e aí a gente tenta resolver. Se depois eu acho que aparece aqui, né, o seu perfil. Quando as pessoas entram, acho que elas veem, né, que é voadores com você ou não. Não sei se Acho que sim. Acho que sim. Eu também sou é leiga que eu, nesse. olha, eu tô me aventurando no Instagram, porque parece que eu já fiz isso outras vezes, não fiz, não. Isso é a segunda vez que eu tô fazendo isso daqui. Então, Também qualquer faço coisa, muito vocês mandam pouco. mensagem. E a gente dá um jeito, né? Sim, Bom, Liliane, deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu tinha várias. Eu anotei, né, todas aquelas perguntas que eu te mandei para ver se. sim. Eu sempre acabo esquecendo de coisas, né? Porque é, faltam 10 minutinhos. Então, se você quiser, vamos começar a fechar um pouco a reunião. Ó, minha mãe tá falando aqui. Sim, clicando no título em cima aparecem as duas. Ah, tá. Tá todo mundo Que falando que dá bom. pra ver. Então, Que não bom. tem risco da gente te perder. Eu queria te perguntar, se você puder agora falar, né, nesse finalzinho, eu cheguei até você porque eu achava muito importante divulgar esse assunto, né? E uma das melhores amigas da minha mãe, que mora em Londres, fez um curso com você em São Paulo.
E aí ela passou para minha mãe seu contato, minha mãe passou o contato para mim, aí eu cheguei até você, né? E na verdade, muitas portas se abriram também a partir do momento que entrei em contato com você, né? A entrevista com o Wagner Borges, que eu nem sabia como que eu entrava em contato com ele, né? Não conseguia a resposta. Aham. E aí foi assim, eu fiz a entrevista com você e de repente, né? Consegui a entrevista com o Wagner Borges. Você me apresentou também o Cabral. Cabral. O Cabral, ele acho que ele é o que mais aparece no filme, porque eu queria colocar tudo. Eu queria colocar tudo de todo mundo, né? Só que eu tinha 27 horas de material, então eu tinha que Sim. selecionar. Só que eu me sentia muito identificada com a história dele também, e a forma em que ele contava as coisas, eu falava, gente, foi difícil, assim, também, Sim. né? Eu acho que ele meio que virou protagonista do filme, né? Eu falei, espero Eu que o lembro pessoal da não se gravação. ciúme, porque muito, muito rico, né? Foi Sim, muito legal. sim. Mas eu queria perguntar para você, por que você acha importante, se é que você acha importante, né, divulgar esse assunto? Ou qual é a forma em que você acha que a gente deveria falar sobre isso? Se você puder me dar um pouco a sua opinião nessa Tá. questão. Eu acho, Nath, na verdade, eu acho não, né? Eu sinto que esse tema, por fazer parte do ser humano e de outros seres também, né? Mas estamos falando da gente aqui. É, é muito importante você passar a viver isso de uma forma natural, sem dogmas, sem crenças, porque é natural. Esse fenômeno, ele não está ligado a nenhuma religião, ele não está ligado a nada, nenhum contexto esotérico, místico. Ele simplesmente ele acontece da forma que você respira, na forma que você dorme, na forma que você come, se alimenta, se veste. Você tem experiência fora do corpo, você se desconecta e vivencia um mundo espiritual. Então, isso faz parte da gente, é olhar com naturalidade. Então, quando você começa a vestir isso em você, sentir que isso é você também, então não tem mais aquela coisa de eu tenho que buscar, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que praticar, eu tenho que conhecer isso. Não, você já conhece. Se você incorporar isso em você, saber que algo diferente acontece com você, por mais que você não saiba ainda, porque você não lembra exatamente de Uhum. uma experiência, mas o fato de você sentir esse chamado de acessar essa informação já tem alguma coisa. Então, não ficar raso, se aprofundar de verdade nos estudos e principalmente nos estudos de se conhecer, se perceber Uhum. energeticamente, espiritualmente, fisicamente, como é que seu corpo está reagindo a alguma interferência energética. Toda essa percepção de si é que te dá a lucidez, te dá a presença. E você estando presente, estando lúcida, não tem ferramenta melhor para que você, quando vai se deitar, você vai despertar para esse outro lado. Vai acontecer naturalmente. E é tão importante enquanto a vida aqui na vigília. As duas vivências não tem uma mais importante do que a outra. As duas são importantes. Dá para você vivenciar as duas realidades. Então, isso que é importante, você deixar isso vir na sua vida naturalmente. Abrir a sua mente e deixar a possibilidade de vir o que para você parece ser um pouco estranho e diferente. Uhum. E você tem algum conselho, assim, principalmente para as pessoas que estão passando por essa situação ou começaram a ter experiências, mas não de uma forma agradável, por causa desse medo inicial, por causa de desconhecimento? Você tem alguma mensagem para essas pessoas? Nath, a mensagem é conhecimento, é leitura, livros bons, sérios, cursos com pessoas sérias, pessoas que não entram naquela conspiração de coisa Uhum, negativa, porque não é, entendeu? Então, as pessoas têm medo, né, de sofrer um assédio, sofrer uma interferência negativa. Você sai na rua, você pode ser assaltada. Então, qual é a diferença, né?
Então, assim, é É. sair dessa linha de conspiração e ir para a linha do conhecimento. É estudar mais, é ler mais, ir atrás de pessoas que têm coerência naquilo que faz, naquilo que ministra, naquilo que Uhum. experiencia e mostra e ensina. Então, não tem outro conselho a não ser isso. Procurar as pessoas certas nesse momento. Eu acho que a gente tem que ouvir bastante a nossa intuição, né? Tentar prestar atenção também, porque é o que você falou agora também nessa questão da coerência. Eu, às vezes, fico com um pouco de medo também, né? Quando eu vejo que tem muita gente, às vezes, falando sobre isso. E tem pontos de vista que me assustam um pouco, né? Que eu penso, nossa, né? Na minha opinião, eu não vejo como algo muito legal. Mas eu acho que é isso, cada um tem que ver com o que se sente mais conectado, né? Com Leveza, quem né, na essa verdade. na verdade é isso. Se você se sente mais afim a uma pessoa, né, ou a É. outra, você vai acabar fazendo o curso da Liliane ou o curso do Vários Wagner cursos, tem Borges, várias né? pessoas boas nesse tema. Claro. Aquelas pessoas que instigam medo, né? Os livros, pessoas, cursos que instigam medo, seja em qualquer área, né? Isso não te deixa leve. Uhum. Preservar a vida é uma coisa, agora você ter medo te paralisa, então você nunca vai a fundo naquilo. Então é autossabotagem, você acha que tudo então é problema. Projeção astral é um Uhum. problema porque eu ouvi dizer isso. Não, sai dessa parte do medo e vai para a coisa mais leve, para os Uhum. estudos mesmos, mais, sabe, coerentes. Então, esse Sim. seria o meu conselho. Tá na chuva é pra se molhar, né? Como dizem. Exato, exato. Bom, gente, são 3 para meia-noite aqui na Espanha. Nossa! É, é que, claro, para poder fazer as lives num horário legal para o Brasil, né? Para a gente aqui é um pouquinho mais tarde. É, a gente vai finalizar a live agora. Não sei, Liliane, se você quiser falar mais alguma coisinha, se tem alguma coisa que você acha importante da gente falar que a gente não conversou. Se você quiser falar, sinta-se à vontade. Vamos aproveitar esses últimos minutos. Ah, é É, só mesmo. Eu sempre falo o aspecto de você fazer suas escolhas, né? Da lucidez e do autoconhecimento, porque você é do lado de lá o que você é aqui. Você não muda, você não cria asas de anjinho porque você está no plano espiritual. Você é lá o que você é aqui. Então, trabalhe-se aqui, se perceba, se conheça, que aí você vai ter uma experiência fora do corpo mais leve, mais coerente, mais legal, com mais clareza mental e menos onirismo. ótimo. Muito obrigada. Eu que Pessoal, agradeço, Nath. E agradeço a todos vocês também que estão aí nos se... assistindo. Liliane, eu não sei se você vai poder assistir ao vivo, porque também vai ser um horário meio estranho para o Brasil, mas eu só queria relembrar o pessoal que no dia 25 de junho, é sexta-feira, a gente vai lançar o Voadores no nosso canal do YouTube, que se vocês colocam lá, youtube.com, aí acho que você tem que colocar /C/voadores. É bem simples. Se não, procura aí no Instagram do Voadores, a gente tem o link, manda mensagem que a gente passa. A gente vai finalmente estrear o filme e a estreia aqui na Espanha vai ser às 7 horas da noite. Isso quer dizer que no Brasil são 5 horas menos 2 horas da tarde. 2 horas da Sim. tarde? 2, 3, 4, 5, 6. A estreia, no momento em que o filme vai estrear, a gente pode bater um papo ali no chat do YouTube, dá para assistir ao vivo. Se vocês não puderem assistir, porque é um horário meio esquisito, não se preocupem, porque depois, a partir desse momento, o filme vai estar disponível. Tem legenda, dá para assistir quando vocês quiserem. Então eu vou relembrando nos próximos dias, né, sobre o dia da estreia, o local. E para ninguém esquecer, né? Vou ficar aqui Estarei ao repetindo. vivo. Então, era isso que eu ia te perguntar, porque seria muito bacana. Eu não pensei nisso, mas seria muito legal se a gente puder também, né, estar ali Sim, naquele momento para bater com um papo, certeza. apesar de que também o pessoal tem que prestar atenção, né? Eu fiquei pensando nisso, falei assim, gente, mas se todo mundo ficar É, mandando mensagem durante o filme, é que nem fica conversando no meio da sessão, né, no cinema, né? O pessoal vai verdade. falar,
conversa. Come pipoca e fica quieto. Já estou preparando a pipoca já. Bom, Liliane, muito obrigada por ter topado Obrigada, Nath. fazer essa live com a gente. Fiquei super feliz de Eu você ter também. aceitado. Vamos continuar conversando, vamos ver se a gente pode estar ao vivo no dia da estreia, juntas ali, Com respondendo mensagens certeza. do pessoal. Estarei, estarei. E para todo mundo que quiser conversar com a Liliane, continuar perguntando, mandar mensagem, saber mais sobre os cursos, vocês já sabem, só clicar ali no nominho dela, ir para o Instagram dela, ou se não, o seu site, Liliane, é seu nome, não é? lilianemoura.com.br. lilianemoura.com.br. Então é fácil, gente. Qualquer coisa é só ir para lá e se não, vocês perguntam para mim que eu passo o link também. E muito obrigada. Amanhã, para quem ficar com vontade de mais também, amanhã tem mais uma live com o Fernando Pichelli, que também é entrevista. Minha mãe é minha secretária, ela tá passando o link já aqui no Instagram. Ah, obrigada. Bonitinha. Amanhã a gente vai ter outra live no mesmo horário que hoje e vai ser com o Fernando Pichelli, que também é um dos voadores, um dos nossos entrevistados. Tem muita gente que conhece ele, principalmente porque ele responde maravilhosamente quando o pessoal tem dúvida, né, nos grupos do Facebook. A gente vai continuar conversando mais sobre o assunto. Então, todo mundo é bem-vindo hoje, amanhã, no dia da estreia. Se não, também é só mandar mensagem que a gente responde. Assim que der, a gente vai respondendo. Bacana, Nath. Muito obrigada. Viu? Uma ótima noite para vocês. Para Um vocês beijo também. enorme no coração de vocês. Obrigada a todo mundo que veio. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.